A paz do Senhor Jesus, o meu nome é Kathleen e esse canal é pra Jesus. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero fazer um especial aí do Dia dos Namorados, né? Hoje é dia 12 de junho, Dia dos Namorados, né? Uma data muito importante aí para quem tem o seu namorado, sua namorada, o seu noivo, a sua esposa, o seu esposo, né? Então é uma data importante sim, então eu quero fazer esse especial aí do Dia dos Namorados, dando meus parabéns a todos os casais aí, aos casais do meio cristão. Que Deus abençoe a vocês cada vez mais, que a união seja cada vez mais fortalecida dentro da vontade de Deus e que vocês continuem aí crescendo e colhendo os frutos de uma união, né, abençoada pelo Senhor. Bom, e hoje então, pessoal, como é Dia dos Namorados, né, eu quero deixar um beijo bem grande, muito especial pro meu namorado, né, meu esposo, Tiago. Vou deixar uma fotinho nossa aqui pra você ver. E a gente, né, está junto aí há 14 anos e ainda assim, né, cultivamos todos os hábitos do namoro, que isso é muito importante aí para que o relacionamento, né, cada vez melhore mais. E então eu quero deixar um super beijo pro meu amor também, né, nesse vídeo. E eu senti então de gravar esse especial do Dia dos Namorados, contando um pouco do meu testemunho, né, em relação ao meu namoro. Eu já fiz uma tag aqui, Namoro Cristão, aqui no canal, respondendo algumas perguntinhas aí, dúvidas dos meus jovens. Então, se você não viu esse vídeo, é bem legal você olhar hoje no Dia dos Namorados. Foi o dia que eu comemorei aniversário de namoro com meu esposo e aí eu também senti de gravar esse vídeo e tá aqui no canal, tá? Então vai lá e procura que você vai encontrar esse vídeo aí que é tag Namoro Cristão, tá? Então hoje, pessoal, eu quero testemunhar aí pra vocês um pouquinho da minha história, né, do meu namoro, então, e dar algumas dicas aí pra você que tá nesse processo de namoro ou tá nesse processo de orar por alguém. Eu acho bem legal você assistir esse vídeo e se ligar aí nas dicas que eu vou dar pra você, que é jovem cristão, né? Então, eu quero começar contando o testemunho do meu namoro, que eu comecei a namorar o meu esposo, eu tinha 17 anos, na época. O meu esposo é 6 anos mais velho que eu. E na época eu vinha de uma situação bem frustrante, assim, de não ouvir a voz de Deus e cair numa situação bem ruim, né? Porque toda vez que a gente não escuta a voz de Deus, quando Deus diz pra gente não, não faz, não vai, não é porque Deus não gosta da gente, muito pelo contrário, Deus quer nos alertar do perigo, né? De viver uma situação fora da vontade de Deus. Então, quando eu conheci o meu esposo, eu estava nessa situação, assim, né, de não ouvir a voz de Deus, de não abrir o meu coração para o querer de Deus. E eu estava em propósito de oração na época, pedindo para o Senhor para que Ele melhorasse essa área da minha vida e eu tivesse essa visão espiritual que me faltava, até em função de imaturidade, né, por ter 17 anos, né, e tudo mais. E aí eu estava passando por esse processo, né, de pedir para Deus, de orar para Deus, que Deus fizesse a vontade dele na minha vida, porque eu queria algo diferente, eu queria algo do céu, eu queria algo que fosse eterno, algo que fosse verdadeiro, né, não algo passageiro e nem algo que me trouxesse sofrimento. Então eu estava nesse processo de oração, assim, passando por um período complicado da adolescência. E o meu esposo, né, ele é filho dos meus pastores, né, o meu sogro e a minha sogra, um beijão pra esse casal que eu amo de paixão. E eles são meus pastores desde que eu me converti. E são pessoas que sempre me aconselharam, que sempre me amaram. E eles me aconselhavam muito em relação a isso, em relação ao namoro. E foi eles, né, através deles, assim, que eu conheci meu esposo, né, que é filho deles. E a gente começou a conversar, né, por um período ali, né, onde o meu esposo contou que ele gostava de mim e tudo mais. E quando ele contou isso pra mim, ele me revelou que fazia alguns anos que ele orava por mim, que ele me observava e que ele tinha esse desejo no coração, né, de ser meu namorado e tudo mais, e que ele orava a Deus para que a gente tivesse uma oportunidade de se conhecer melhor, né, e enfim, ter um relacionamento. E aí o meu esposo me falou uma coisa que me marcou,
que ele não queria nenhum envolvimento comigo, né, antes de conversar com a minha família e antes de oficializar essa união diante de Deus, e da minha família também, né, esse relacionamento, esse namoro. E isso me chamou muito a atenção, porque é muito difícil, né, um rapaz que quer, né, primeiro oficializar a relação com você e depois, né, ter a intimidade ali do namoro, de se aproximar mais, né, da pessoa. E aí o meu esposo e eu foi assim, né, a gente não ficou, né, então por isso que eu ressalto que o ficar não é da vontade de Deus. Deus não quer que você saia experimentando aí as pessoas, né, ou usando as pessoas para que você encontre a vontade de Deus. Não é esse o plano. Deus quer que você esteja dentro de um relacionamento sério e aí desfrute disso, né? Então, meu esposo veio, conversou com a minha família e no momento em que eu conversei com o meu pai e com a minha mãe sobre, né, a intenção de namoro, né? Todo jovem vai lá e tem aquele momento para conversar com o pai, com a mãe, né? Principalmente o jovem cristão que leva isso muito a sério. O meu pai, né, me contou que Deus havia revelado algo para ele a respeito de nós dois. Então isso acrescentou um pouco mais, assim, né, a minha confiança no nosso namoro dentro da vontade de Deus. Mas isso não me bastou, né, para saber se realmente era ali o plano de Deus para mim. E eu fiz uma prova com Deus. Na minha juventude na época, tinha o costume de orar à meia-noite numa das nossas congregações. E nós estávamos indo para uma dessas orações e eu convidei o meu esposo para ir. E ele disse: acho que hoje eu não vou, né? Ele meio que discordou. E aí ele acabou indo nessa oração e aí eu disse pro Senhor: Senhor, se é da tua vontade, né? Eu quero que o Senhor se manifeste aqui nessa oração e que o Senhor fale alguma coisa. E aí no mesmo momento em que eu orava, Deus levantou uma irmã, né? Usada por Deus. E ali falou com ele, né? Falou muito forte ao coração dele. E foi, né, a resposta que eu queria de Deus. Então, desde ali, né, a gente começou a namorar, né, diante da bênção dos meus pais e dos meus sogros também. E aí a gente namorou, né, e quando a gente completou 5 meses de namoro, nós noivamos. E aí, dali um período entre 1 ano e 4 meses, nós casamos, entre namoro, noivado e casamento. E tudo dentro da vontade de Deus. Nós tivemos um namoro santo, né, nós nos guardamos até o casamento. E eu digo, né, com sinceridade, não é fácil, né, pra gente jovem, né, manter a santidade no namoro não é fácil, é algo natural do ser humano, é biológico, mas se você tem a presença de Deus, você consegue sim, você vence a carne sim, e depois no seu casamento você acaba desfrutando dessa santidade, dessa privação, né, que você teve no namoro de se guardar para aquela pessoa. E isso é maravilhoso, isso faz uma diferença depois no relacionamento do casal muito grande. Então eu dou esse conselho, essa dica para os jovens: se guarde no período de namoro, né? Sei que não é fácil, mas ore, jejue, se coloque no centro da vontade de Deus, que você vai colher os frutos no futuro. E eu e meu esposo, a gente sempre foi um casal muito parceiro, de conversar muito, assim, eu e ele. Então nós criamos, durante o período de namoro, um laço de amizade, de união e de cumplicidade muito forte. Ele foi pautado, sim, na vontade de Deus, a gente orou bastante, a gente buscou muito saber a vontade de Deus para nós, sonhamos juntos, eu e o meu esposo. E o período de namoro, eu vou deixar uma dica aí para você conhecer a pessoa, para você criar um laço, uma relação de cumplicidade, de amizade. Porque uma dica muito importante que eu dou pra você é que a pessoa não vai mudar depois que passar o período de namoro. Então fique alerta, a personalidade da pessoa é muito difícil ela mudar totalmente no casamento. Então se durante o namoro ela não respeita você, ela não tem temor das coisas de Deus, já fique alerta, né? Então por isso Deus te dá esse período de namoro, para que você conheça a pessoa e possa se relacionar com alguém que tá debaixo da mesma promessa que você. Outra dica que eu dou aí que aconteceu comigo no meu namoro é que muitas vezes a gente procura certos padrões, principalmente quando a gente é do meio cristão. A gente quer pregador, cantor, quer que a pessoa seja um auge na vida espiritual. E às vezes não é esse o plano de Deus para nós. Às vezes o plano de Deus inclui alguém que vai construir o ministério juntamente com você, que assim tá começando também na caminhada. Então, claro, não tô dizendo pra você que você não tem que almejar alguém assim. Claro, se esse é o desejo do seu coração, Deus vai honrar. Mas eu quero dizer pra você que às vezes os nossos padrões não são aqueles que o Senhor tem determinado pra nós.
e nós devemos estar com o nosso coração aberto para a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é perfeita, agradável e não causa dor, não causa sofrimento. Então, se você está disposto a ter um namoro no centro da vontade de Deus, você vai ser abençoado. Esse namoro vai levar você ao casamento e a um lar e uma família abençoada. Um diferencial no meu namoro, pessoal, foi a aliança de compromisso, que é a famosa aliança de prata, né? O meu esposo me deu quando a gente completou 1 semana de namoro. E na época, o meu líder de jovens foi quem fez a oração, né, para abençoar essa aliança. E foi uma bênção, sabe? Foi algo muito especial, algo romântico, algo que até hoje eu me lembro com muito carinho. Então, os meninos aí que estão pensando no pedido de namoro cristão, né? Compre a aliança, faça um ato lindo, compre flores, mostre que você é um príncipe do Rei Jesus e tá atrás aí da sua princesa amada. Eu e o meu esposo sempre cultivamos os hábitos no namoro após o casamento. Então eu acho que é uma dica bem legal você cultivar coisas que você fazia no namoro na vida de casal, porque acho que isso faz bastante diferença. Uma das coisas que a gente cultivou é a mensagem via celular. Então a gente cultiva, a gente se manda mensagem todos os dias. E é uma coisa legal, é uma coisa interessante pra nós. Tem alguns apelidos também que a gente usava na época do namoro, que só a gente sabe o significado que tem. Então a gente também às vezes utiliza um com o outro de uma forma assim de lembrar coisas legais e importantes lá do namoro, resgatar aqueles momentos que foram especiais e importantes. Pra você que é cristão, né, não esqueça de que o seu esposo ou a sua esposa ainda é seu namorado, né? Então, cultive o namoro no casamento também, porque muitas vezes a pessoa casa, né, e esquece daquele brilho do namoro. Ah, não, já casei, já, tipo, se acomoda, né? E não é isso que Deus quer. Deus quer que você cultive esse namoro pro resto da vida, né? Que vocês sejam eternos namorados. E faça, né, agrados aí para sua esposa, para seu esposo, coisas especiais. Você não precisa usar o dinheiro para fazer esse tipo de ato. Você pode fazer coisas que você sabe que a sua esposa gosta ou que o seu próprio esposo também goste, que isso vai acrescentar na relação de vocês, vai ser um diferencial. Hoje é dia dos namorados, então prepara aí algo bem especial para esse dia. Mostra para a pessoa que você ama o quanto ela é importante, o quanto ela é especial, a diferença que ela faz na sua vida, né? Com um mimo, com um agrado, que vai ser muito especial para você e para ela e vai marcar a relação de vocês. Eu quero dar uma dica super importante, tá, pessoal? Que eu acho que é a mais importante desse vídeo sobre namoro cristão, que foi algo que no meu namoro, né, deu muito certo e deu frutos até o dia de hoje, que é você ter paciência para esperar a vontade de Deus. Eu vivo numa geração de jovens que tem muita pressa, que eles querem para ontem, né, um relacionamento, um casamento, e muitas vezes caem num relacionamento fora da vontade de Deus. E isso traz luta, isso traz sofrimento, traz marcas, traz uma colheita que você não quer colher. Então você procure a vontade de Deus. Então, às vezes o Senhor diz, não, não é da minha vontade, e o jovem ou a menina ou o menino vai lá, não, mas eu quero, e continua insistindo. O que Deus faz? Deus não vai interferir na sua escolha. O nosso Deus é sábio, ele vai permitir, mas não era isso que ele tinha projetado para você. Então, cuidado, jovem e menino, menina cristã, escolha a vontade de Deus. A vontade de Deus é melhor. Deus sabe escolher, nós não sabemos escolher. Então, deixa Deus escolher para você, deixa Deus dirigir você até a pessoa ideal. E aqui eu quero aproveitar e contar um testemunho lindo dos meus jovens aí do grupo Louvoração, que eles estão crescendo, né, e já estão entrando nessa fase de namoro. E um dos meus meninos, ele orou um tempo, né, por uma jovem, e a família, né, disse assim, né, a família dela, né, disse pra ele esperar um período maior, porque ela ainda era muito jovem, né, muito moça, muito querida, né, do seu pai e da sua mãe. E qual é o pai e a mãe que não quer proteger, né, a sua menina, a sua princesa, né? Eu tenho a Ioiô e eu acho que provavelmente também vou ter esse sentimento de proteção, né? Então, eles pediram um período maior, né? Na época eu achei muito sábio da parte dele, que ele disse assim, eu vou continuar orando, né? Porque o que eu sinto é verdadeiro, o que eu sinto é de Deus, o que eu sinto é eterno, né?
Então eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando e não vai mudar, né? E não vai ser o tempo que vai mudar isso. E eu achei tão lindo, sabe? Tão assim profundo da parte dele, sendo jovem ainda, pensar assim, né? E eles continuaram esse período de oração e esse tempo de espera, né? Porque a Bíblia diz que aquele que honra pai e mãe, né, ele é abençoado. Então ele tem muitas dádivas aí. Então, se o pai e a mãe disse não, né, pessoal, ouça isso, porque isso é importante, faz diferença sim. E ele continuou nesse período de oração. E aí, quando chegou o tempo determinado lá pela família, né, da jovem, ele foi lá novamente e hoje eles namoram, eles são um casal lindo, são um casal abençoado, ele é pregador do evangelho, ela é cantora, levita da casa do pai. E eles se complementam, eles são muito fofos juntos. Eu sempre brinco com eles que são um casalzinho que eu adoro. E eles esperaram, sabe? Eles venceram a barreira do tempo, eles oraram. Então é lindo. Então eu vejo a promessa de Deus ali. Eu vejo um namoro pautado na vontade de Deus. Então faça isso, paute o seu namoro em oração, em jejum, em busca, não se apresse, né? Como esse meu amado jovem disse, né? O tempo não vai mudar o que eu sinto, né? Então se é de Deus, se é verdadeiro, não vai acabar. Você vai continuar nutrindo esse sentimento e Deus vai honrar a sua fé. Mas se não é da vontade de Deus, vai sair do seu coração e Deus vai te mostrar que não era da vontade dele. Outro testemunho lindo que eu tenho é de um casal de jovens também do Louvoração. Hoje eles estão noivos para a glória de Deus. E eu me lembro que o meu menino também, ele passou por uma situação de um namoro que não era da vontade de Deus, num quase namoro, né? Ele não chegou a namorar. E na época ele ficou muito frustrado, né? Ele chorou bastante, ele lutou bastante, porque gostar de alguém não é pecado, né, gente? Não é, mas a gente às vezes luta porque aquele gostar não é o gostar que Deus queria que você gostasse, né? Mas ele, um jovem de muita oração, muito quebrantado pro querer de Deus, orou, né? E aí Deus dissipou ele dessa relação, dessa quase relação que não era da vontade do Senhor. E ele continuou orando, né? E eu me lembro de um momento em que eu falei pra ele que Deus ia honrar aquilo na vida dele, porque ele soube ouvir a voz de Deus e saber que aquilo não era pra ele. E ele continuou em oração e aí Deus trouxe uma jovem, gente, maravilhosa pra vida dele, uma pregadora por excelência e uma menina assim totalmente nos perfis dele, né, com os objetivos que ele tem pra vida. E hoje também eles são um casal lindo, abençoado, já estão noivos aí bem pertinho do casamento. Então ele soube esperar e colher os frutos dessa espera na vontade de Deus. Então não seja um jovem precipitado, não escolha por você. Às vezes todo mundo tá dizendo pra você, seu pai, sua mãe, seu pastor, os seus amigos, as pessoas da sua família, que não é a vontade de Deus, mas você insiste que não, que sim, que o seu sentimento é o que importa e deu. Mas você vai sofrer no futuro. Então cuidado, cuidado, abra os olhos para a vontade de Deus. E eu ressalto aqui novamente que o meu namoro é uma bênção, né? Foi uma bênção, continuo namorando aí há 14 anos. E foi pautado na vontade de Deus, no querer do Senhor pra mim. E eu colho os frutos disso. Eu tenho um lar abençoado, um esposo lindo, maravilhoso, romântico, ao modo dele, né? Claro. E eu me sinto uma mulher privilegiada, né? Porque eu colhi os frutos também de ouvir a voz de Deus. E o meu lar é uma bênção, o meu relacionamento é maravilhoso. Eu e o meu esposo temos muitas particularidades, assim, somos diferentes em algumas coisas, mas nos complementamos, nos completamos. E eu acho isso mágico, eu vejo Deus nisso, né? De completar você, porque é a sua metade, né? É a sua essência. A Bíblia diz que vocês passam a ser um só, e eu me sinto um só com o meu esposo, né? Então eu sei do quanto é importante esperar a vontade de Deus para colher esses frutos tão maravilhosos. Tenho uma família linda, né? Tenho a Ioiô e o Iago hoje, que são fruto desse amor aí vindo da parte de Deus para mim. Então eu sou testemunho vivo de que um namoro baseado na vontade de Deus é maravilhoso, é lindo, é especial. E mais uma vez eu reforço aqui o meu amor pelo meu amado, né? Meu amado Tiago. E eu uso muito o versículo de Cantares, né? Que eu sou do meu amado e o meu amado é meu.
Então que você também possa viver a plenitude disso, porque é maravilhoso, é incrível, não tem palavras para descrever, porque é o amor ágape, é aquele amor que vem do trono de Deus para nós. Então, desfrute disso, aproveite o Dia dos Namorados aí com a pessoa que você ama, valorize ela, lembre, né, desse dia com carinho, faça algo especial e Deus vai honrar aí você, o seu relacionamento. Pessoal, então esse foi o vídeo aí do Dia dos Namorados. Beijos e corações para todo mundo, que esse dia seja super romântico, que cada um possa curtir a sua moda e o seu amor, né, a paixão da sua vida, a sua metade, né, o seu amado. Curtam aí, agradeçam a Deus, né, pela pessoa que vocês têm. E que Deus possa abençoar você jovem, né, que tá orando aí para ter um namoro na vontade de Deus. Tenha certeza que Deus vai honrar a sua oração e você vai colher os frutos disso no futuro. Um beijo para vocês, não esquece de se inscrever aqui no canal e Deus abençoe. Um beijo, não esqueça que Jesus te ama. Tchau!